Informática, procedimentos de backup. Olá pessoal, meu nome é Márcio Olveg e hoje eu vou trabalhar com vocês um assunto ligado à segurança. Você já deve ter ouvido falar o termo backup, cópia de segurança. Agora, veja, você já ouviu, acredito que você tenha uma noção da importância que um backup tem. Agora eu vou fazer uma pergunta direcionada, vem cá, você tem o hábito, o costume de realizar backup das suas informações? Veja, é engraçado isso. Nós, de forma geral, e me incluo nesse grupo, nós sabemos da importância do backup, mas parece que com a gente nada vai ocorrer. Nós temos corpo fechado, nós preferimos viver com emoção. Então, o backup é uma cópia que atende aos outros, é a segurança dos demais. Mas para efeito de prova, a gente vai ver que backup, apesar de você saber o conceito, mas você nunca ter realizado, às vezes na questão pode cobrar um detalhezinho que foge um pouco dessa simples definição. Backup é uma cópia de segurança, né? Uma característica sobre o tipo de backup, a ideia sobre a sequência, o procedimento e, claro, numa eventualidade, como funciona a restauração. É isso que a gente vai tentar transmitir para os colegas nesta aula de hoje, ok? Procedimentos de backup. Claro, como o teu Windows, como o teu sistema operacional trata esse recurso, que tipo de backup ele oferece, aonde eu vou realizar essa cópia de segurança, né? Só para você entender, a cópia é tido como cópia de segurança se ela está desvinculada do original. Ninguém vai fazer uma cópia de segurança e guardar junto com o original. Por exemplo, vou fazer backup dos dados do meu HD em outra pasta do HD, ou até mesmo numa partição. Isso não é tratado como backup. Ele tem que estar desvinculado. Então, preferencialmente uma mídia, né, externa, um DVD, um pendrive ou até mesmo a figura da nuvem, ok? Mas nós vamos discutir um pouco sobre isso, né, principalmente sobre os tipos de backup e característica de cada um deles. Então, acompanhe aqui comigo para a gente poder trabalhar um pouco esse assunto. Veja só. Quando a gente fala de backup, então, essa cópia de segurança, copiar dados em um ambiente, um meio separado do original, de forma a protegê-lo de qualquer tipo de eventualidade. A gente sempre lembra a figura de um vírus, um ataque, mas uma pane mecânica, um furto, um roubo desse computador, né? Algum tipo de imprevisto, o backup vai me auxiliar para poder restaurar, ter novamente as informações na ativa. Os backups podem ser feitos em vários tipos de mídia, incluindo CDs, claro, um CD gravável ou regravável, o que a gente chama de CD-R ou RW, fita DAT. Lembrando que essa fita DAT ou fita streamer é muito usado por empresas, porque é um dispositivo um pouco mais caro, é um meio de armazenamento um pouco mais caro, né? Que além da unidade da fita, eu preciso do drive, leitor e gravador da fita. Parece uma fita de filmadora, ok? Fita DAT ou fita streamer. Ou até mesmo um segundo HD. Cada tecnologia oferece seus prós e contras. A fita, por exemplo, tem uma grande capacidade e um custo, né, por megabyte baixo. Veja, o custo da fita é caro, mas pela capacidade de armazenamento acaba saindo em conta. Mas vem cá, 1 tera, 2 tera, isso para um usuário caseiro, de repente o cara vai preferir uma mídia que caiba menos, mais acessível, ok? Ó, em compensação, o drive, o leitor da fita, o gravador da fita, a unidade que faz o procedimento de ler e gravar, este é caro. Já tu concorda que um CD é algo mais popular? Um CD, um leitor de CD, DVD é muito mais popular? Armazena uma quantidade menor,
né? Mas o custo é interessante. Então, cada tipo de mídia vai ter a sua característica, os seus prós e contras, ok? Primeira coisa, lembrar que backup tem que estar desvinculado do original. Boa. Seguindo, tipos de backup. Tipos de backup. A melhor opção vai variar de acordo, claro, com a quantidade de dados, a regularidade do backup, o nível de confiabilidade e o quanto se quer investir. Por isso, a gente não deve perder tempo querendo escolher, chegar à conclusão qual é o melhor meio de armazenamento ou qual é o melhor tipo de backup. O que interessa para nós é entender as características. Eu diria que esses são os backups do Windows. O Windows oferece uma ferramenta de backup que ela vai interagir com o usuário. Nesta interação, eu falo, ele faz algumas perguntinhas básicas. Tu quer fazer backup do quê? De quais arquivos? De qual unidade? Tu quer fazer backup aonde? Num CD, num DVD, um pendrive? E claro, pergunta final, que tipo de backup você quer? E aí ele vai oferecer esses 5 tipos para você. Normal, que também recebe outros nomes, né? Completo, full, total. Então, tudo isso é a ideia do backup do tipo normal. Incremental, diferencial, diário e cópia. Então, esses são os 5 tipos de backup que o Windows oferece para nós. O que eu tenho que saber? Basicamente, características de cada um. Eu montei uma tabelinha de resumo, claro. Eu falo que a tabela por si só, ela não é muito autoexplicativa. Mas tu vai guardar essa tabela que é fácil de lembrar. E aí com a história que a gente vai criar, vamos reproduzir uma situação, tu vai lembrar que as características importantes estão nessa tabela. Anota a tabela aí. Olha só. O que eu tenho que saber? Os tipos de backup. O que cada tipo de backup pega. Como é que é feito o controle. Se cria algum tipo de marcação ou não. E claro, por fim, a figura da restauração. O procedimento de restauração. Então, isso são algumas características que eu tenho que guardar. Como eu falei, ela vai ficar mais claro para nós a hora que a gente descrever a história e aí você acompanhar. Por isso, peço, anota de cantinho, para não ter que ficar voltando o vídeo, né? Anota, mas tem no material. Anota. Ou faz melhor, tá? Monta só o esqueleto e vai preenchendo conforme a nossa história. Boa também, hein? Boa também. Vamos lá? Preparado para a história? Fez o esqueletinho? Vamos lá! Olha só, deixa eu explicar como é que vai funcionar. Eu peguei e dividi em 4 quadrantes. O para a direita é o pós-backup. O para a esquerda é o antes-backup. O para baixo é a minha mídia de backup. Mídia que eu vou fazer a cópia. Para cima são os arquivos originais. Combinado? E ainda dentro de cada quadrante eu coloquei 4 semanas. Para a gente acompanhar a história, né? Fazer um fluxo, né? Uma sequência. Vamos começar a história assim, primeira semana, né? Vamos começar a nossa história na primeira semana. Na primeira semana, junto a uma pasta chamada Meus Documentos, eu acabei de criar 2 arquivos. Um arquivo chamado Teste 1 e um arquivo chamado Teste 2. Ok? Teste 1 e Teste 2. Chega no final dessa semana, eu resolvo para garantir a continuidade desses arquivos, eu resolvo fazer um backup.
Sim, porque eu não quero chegar no final, na semana seguinte e, caramba, onde é que estão os arquivos? Sumiram. E cadê o computador? Roubaram. E não está ligando. E os arquivos? Perdi. Não, não quero. Então, eu resolvo fazer o backup. Lembra que a ferramenta backup faz basicamente 3 perguntas? Quer fazer backup do quê? Daquela pasta, meus documentos. Quer fazer backup aonde? Escolhe aí. Quer um CD? Vamos fazer em CD. Terceira pergunta. Que tipo de backup você quer? Essa é a pergunta decisiva. Tipo, normal, incremental, diferencial, diário e cópia. E agora? Na verdade, você vai buscar no ajuda um esclarecimento, né? O entender melhor sobre cada um tipo. O ajuda é assim. Você pesquisa lá, lê, não entendeu nada. Chegou lá com uma dúvida, saiu com 5. Então é nós. É nós por conta. Vamos lá? Vamos escolher um backup. Dos 5, qual é o nome que menos assusta? Cara, tu nunca fez backup. Vou começar fazendo incremental, diferencial? Não, faz o normalzinho. Brincadeiras à parte. Tu é livre para fazer o backup que você quiser. Eu vou sugerir para você fazer o backup do tipo normal para a gente criar uma sequência, combinado? Então tá, vamos fazer o backup normal? Vamos fazer o backup do tipo normal. Tu já aprendeu? Lembra da tabelinha que tu vai preencher agora? Pois é, o backup normal pega o quê? O backup normal pega tudo. Tudo que está dentro da pasta Meus Documentos. O que eu respondi na pergunta 1. Faz a cópia de tudo junto àquele meu CD, que eu respondi na pergunta 2. E depois de fazer a cópia de tudo, ele marca os arquivos como tendo participado do backup. Então, na verdade, é uma marcação de controle. Ele cria essa marcação de controle, né, para saber que o arquivo participou do backup. Beleza, tá? Final da história, resumo da história. O backup normal faz a cópia de tudo e ao final do processo marca esses arquivos, né, para efeito de controle, um controle interno, ok? Claro, é um controle interno, mas aqui eu pintei de amarelinho para a gente poder acompanhar, Tu concorda que esse resumo não é a tua tabelinha? O que ele fez? Normal, tudo. Como é que é o controle? Marcou. Beleza, só que a vida segue. Segunda semana de trabalho, joga na telinha. Da segunda semana de trabalho, a primeira terminou assim, ó. Um CDzinho gravado, guardado no cofre. Chego segunda-feira da segunda semana, altero o arquivo 1. Se eu altero o arquivo 1, ele perde aquela marcação de controle. Perde. O 2, por exemplo, eu nem mexi. Nem toquei nele, nem mexi. Eu não alterei ele. Posso ter impresso, tudo, mas não alterei ele. E o arquivo 3, como você pode observar ali, é um arquivo novo. Arquivos novos são criados sem marcas. Arquivos alterados perdem a marca. Arquivos que têm marca e não foram mexidos, alterados, permanecem com essa marca de controle. Hora de fazer backup. Sexta-feira, chegou sexta-feira. Eu posso, de novo, fazer um backup normal. Eu já aprendi que o normal pega tudo. Só que o tudo é o quê? O 1, o 2 e o 3. Cara, o 2 eu já tenho. Eu vou fazer backup do que eu já tenho, fica meio bobo, né? Meio bobo. Então já sei. Eu quero um backup que faça um complemento. Complemento, incremento, vou arriscar. Seja o que Deus quiser. Vou fazer um backup do tipo incremental. O que o incremental faz? Faz a cópia de tudo? Não. Faz a cópia dos arquivos desmarcados. Aí você se pergunta, e por que o arquivo estaria desmarcado? Ou porque ele é novo, ou porque ele foi alterado. Ao ser alterado, ele perde a marca. Então ele faz a cópia dos arquivos novos ou dos arquivos que foram alterados. Faz a cópia dos desmarcados, 1
e 3. E ao final do processo, marca esses arquivos como tendo participado do backup. Então, essa é a ideia do backup do tipo incremental. Resumo da história? O backup incremental faz a cópia somente dos arquivos desmarcados. Por que estaria desmarcado? Ou porque ele é novo, ou porque foi alterado. E ao final do processo, marca esses arquivos para um controle interno. Legal, né? Então, estamos vendo aí, montando a minha tabelinha. A tabelinha é o resumo do que eu tenho que saber. Ok? Entendeu? Vamos seguir? Vamos para a terceira semana? A terceira semana, na verdade, ela é mais uma semana confirmatória. Vamos ver se você entendeu. Olha aqui. Eu agora, no momento, eu tenho um CD gravado com essa posição. Um segundo CD gravado com outra posição. Outra posição. Ok? Agora, o que eu faço? Chego e altero o arquivo 1. Ao alterar o arquivo 1, ele perde aquela marca de controle. Tá? E aí, você vai ver que, ao perder a marca de controle, né, ele fica aqui desmarcado. O 2 e o 3 eu não mexi. Continuam marcado porque vieram da semana anterior com marcas. E o 4 é um arquivo novo. O 4 é um arquivo novo. Por ser um arquivo novo, o que acontece? Ele é criado sem marcas. E aí eu fico com a minha terceira semana da seguinte forma. 1 e 4, desmarcado, 2 e 3 marcados. Se eu resolver fazer novamente o incremental, o que ele vai pegar? Ele vai pegar o 1 e vai pegar o 4 e ao final do processo marca. Não foi o que eu aprendi? Foi o que eu aprendi. Ele pega o 1, ele pega o 4 e marca. Beleza, como eu falei, era apenas uma semana mais confirmatória. Agora, vamos para a quarta semana? A quarta semana é a semana da desgraça. Engraçado que na vida, perdi um arquivo. Na prova, é a desgraça total. Eu perdi tudo. Ao perder tudo, ufa, ainda bem que eu tenho backup. Como é que eu faço para restaurar? Tabelinha. Basta pegar o último normal, 1 e 2, mais todos incrementais. Atualizo 1, traz o 3, atualizo 1, traz o 4. Então, na hora da restauração, tá? Como eu fiz normal e incremental, eu tenho que fazer essa composição. Legal. Migão, presta atenção. Você montou na tua tabelinha. Lembra que são 5 tipos? Você descreveu, né? O que pega, o como é o controle e como restaura de 2, normal e incremental. Fica tranquilo. Eu vou tratar com vocês, né, o diferencial. Na verdade, o diário cópia não precisa dessa novela, é bem mais direto, Mas pro diferencial eu tenho que contar essa historinha. Preparados? Vamos lá. Só que, claro, vai ser uma história mais rápida, né? Você já entendeu como funciona. Ó, primeira semana, arquivo 1 e 2. Até para poder comparar, vou fazer novamente o normal. Descobri que o normal pega tudo. Pega, faz a cópia de tudo. E ao final do processo, marca os arquivos como tendo participado do backup. Segunda semana, tá lá o CDzinho, ó. Normal. Segunda semana, alterei o arquivo 1. Não mexi no 2. Criei o 3. Eu não gostei do incremental. Mas por quê?
por que você não gostou do incremental? Ah, porque na hora de fazer o backup é prático. Na hora de restaurar é um parto. Porque para restaurar tem que ter todos. Eu vou fazer algo diferente. Vai lá, faz algo diferente. Diferencial. O que o diferencial pega? Os desmarcados. Ih, mas cadê a diferença? A diferença é que ao final do processo não marca. Ao final do processo não marca. Então veja, o backup diferencial faz a cópia somente dos arquivos desmarcados e ao final do processo não marca. Essa diferença você vai perceber na terceira semana. Olha como é que terminou a segunda. A terceira eu alterei o arquivo 1, perderia a marca, já não tinha, continua sem marca. O 3, o 2 eu não mexi, mas veio da semana 1 com marca, continua marcado. O arquivo 3 eu não mexi, só que ele veio da semana anterior sem marcas, continua desmarcado. E o 4? O 4 é novo. Ao fazer o diferencial, perceba que quem é o desmarcado? O 1, o 3 e o 4. O 3, mesmo não tendo sido alterado, como ele não ganhou marca, ele participou do próximo backup. 1, 3 e 4. E eles não vão ganhar marca. Já tem vaga garantida no próximo backup. Então perceba que o diferencial tende a crescer. O diferencial tende a crescer. E cadê a vantagem? A vantagem está aqui, ó. Se der problema, na hora da restauração, basta pegar o último normal, 1 e 2, mais o último diferencial. Atualizo 1, coloco o 3 e coloco o 4. Então a vantagem, ele é trabalhoso na hora de fazer e prático na hora de restaurar. Na hora de que der problema, basta pegar o quê? O último normal mais o último diferencial. Entendemos isso? Então, são características de cada tipo de backup. Aí ficou faltando 2. Ficou faltando o diário e ficou faltando cópia. Veja assim, o backup diário, ele não está nem aí para as marcações. Ele só vai pegar os arquivos que foram alterados na data corrente. Então, um arquivo que eu mexi ontem. Não, arquivos alterados, modificados na data corrente. Como não está nem aí para as marcas, nada mais natural que ele não marque, não crie nenhum controle. Fiz um backup dia 1º, um backup dia 2, um backup dia 3, um backup dia 4, dá problema? Como é que restaura? Todos. Porque cada backup diário tem a posição específica de um dia. E o cópia? Porque backup já é cópia. Backup do tipo cópia é como se fosse a cópia da cópia. Ele vai pegar tudo. É como se fosse um movimento extra. Ele vai pegar tudo, não vai marcar para não atrapalhar o acompanhamento. Ok? Mas pensando na hora da restauração, basta pegar o último. Então é uma situação mais de emergência. A empresa faz backup a cada virada do mês, um normal. A cada semana, incremental. E a cada trimestre, ele faz um backup extra. Para quê? Se eventualmente for restaurar e o normal ter tido problema, eu vou pegar o cópia, a cópia da cópia. Mas claro que eu fiz num período maior, né? Eu fiz de 3 em 3 meses. Ok? É um exemplo de prazos, né? Na verdade, essa situação, como a gente viu lá no início, vai depender de quantidade de arquivos, tipo de mídia, quantidade de alterações. Aí a pessoa tem que analisar esse contexto. Legal? Mas para nós o que interessa é o como isso cai em prova. Chegou a hora de discutir o como isso cai em prova.
Ó, questãozinha de 2019, IES, tá? Vamos ver o que ela trata sobre os tipos de backup. Dá uma olhadinha. Qual o tipo de backup que deve ser realizado para fazer a cópia apenas das alterações relativas ao último backup? Eu sei que o backup normal, total, completo, full, pega tudo sempre. Tá? Então, quando você quer pegar apenas as alterações, é os desmarcados. É os desmarcados. Né? Analógico não tem, tá? Analógico não tem. Os dois aqui são desmarcados. Os dois são desmarcados. Mas o que acontece? Como o diferencial ele pega o desmarcado e não marca, numa sequência de 3, 4, 5 diferenciais, ele está pegando o quarto a mesma posição do 3. Mesmo não tendo sido alterado, modificado, ele vai participar do quarto, porque ele está desmarcado. No incremental, não. Porque no incremental ele pegou os desmarcados e carimbou, marcou. Se ele carimbou, marcou, só vai pegar de novo se sofrer a alteração. Então, veja, apenas alterações relativas ao último backup. Então, tem mais cara de incremental. Incremental. Ok? Vou ser bem sincero. Dos backups, o que normalmente cai em prova é normal, incremental e diferencial. Diário e cópia é bem mais difícil. Então você tem que conhecer as características desses três. Lembrar da tabelinha principalmente desses três. Combinado? Tem que saber, tem que saber. Vamos ver outra? Ó, outra, Crescer Consultoria, Prefeitura de Paulistana, Piauí, auxiliar administrativo. Se um usuário cria um backup normal no dia 1, então tá, no meu calendário, no dia 1 fiz o normal, e diferenciais a cada dia posterior, 2, 3, 4, 5, e aí vai, a vida segue. O que eu fiz? Diferenciais, 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 diferenciais. Se der problema no dia 6, ó, justamente, ó, dia 6 sempre dá problema. 6 deu problema. Né? Lembra que o problema geralmente é, né, o problema é grande, né? Ah, perdeu o arquivinho. Isso é a vida, isso é o dia a dia. E em prova é desgraceira. O cara perdeu tudo, perdeu tudo. Então tá, dia 6 perdeu tudo. Ele terá que recuperar o arquivo do dia 1 e os arquivos incrementais. Mas que incremental? Você viu algum canto incremental? Tem normal e diferencial, 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 diferencial. Não tem incremental na parada. Risca aí. Risca. Ah, não é. Tem mais algum falando essa besteira? Tem. Letra D. Incremental. Não tem incremental. Então tá. Sobrou o quê? B e C. Ele terá que recuperar o arquivo do dia 1, que é o normal, e os arquivos diferenciais do dia 2, 3, 4 e 5. Como é que é a história? Normal e diferencial. Último normal mais último diferencial. Recuperar o arquivo do dia 1 e o arquivo diferencial do dia 5. Descartando, não preciso, não preciso, não preciso. Opa, esse que eu preciso. Do dia 5 precisa. Último normal e último diferencial. Resposta aqui para nós, letra C. Facinho, facinho. Facinho por quê? Porque é a tabela. É a tabela. É a característica da tabela. Guarda a tabela, amigão. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. E aí? Outra, IES. Prefeitura de São José, Santa Catarina. Analista de RH. Então, vê, tentei trazer só questãozinha recente, tá? As cópias de segurança, o tal do backup, são imprescindíveis nas organizações.
Aí em casa também, a gente que não dá bola. E elas podem ser armazenadas de diversas formas. O tipo de backup que copia todas as alterações realizadas desde o último backup completo, independente do número de backups, é chamado de... Cara, aqui é uma questão de interpretação. Não temos backup cumulativo, não temos backup híbrido. Adivinha em quem ficou? Incremental e diferencial. O incremental, ele toma como referência os desmarcados e pega, né, e marca, né? Então ele pega sempre com relação ao incremental anterior. Aqui ele fala, eu estou buscando sempre com referência ao último completo, porque dali para frente eu não marquei mais. A minha referência era a marcação do completo. E aí eu fiz um diferencial, um segundo diferencial, um terceiro diferencial, sempre buscando o quê? O que alterou desde o último completo. Então, tem cara aqui de backup diferencial. Fez o normal, marcou. Dali para frente, é sempre com referência ao que foi marcado no último completo. Tranquilo? O tipo de backup copia todas as alterações realizadas desde o último backup completo. Porque, ó, o incremental é assim. Ok? E o diferencial busca como referência o último completo. Resposta, letra D. D de diferencial. Boa essa, né? D de diferencial. Legal. Tentei mostrar para vocês um pouco as características, os tipos de backup e o como isso cai em prova. Então, volto a dizer, você preencheu a tabelinha? É essa tabelinha que você tem que memorizar, guardar e levar para a prova. Combinado? Espero que tenham gostado. Fechamos aqui a nossa aula de backup. Bons estudos e, claro, até a próxima. Um abraço.